días, amables Bom dia, y amados amigos y hermanos presentes, y también los que están a través aos amáveis e amáveis amigos e irmãos aqui presentes, como também os que estão através do satélite Amazonas congregaciones ou da internet nas diferentes nações, con esta os ministros e suas congregações conectadas com esta transmissão. sean sobre Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. entendimiento para Nos abra as Escrituras hoje e o entendimento para compreendermos a palavra do Senhor tiempo final. e a mensagem da parte de Deus para este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estar con ustedes Para mim é um grande privilégio estar aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês de compañía alguns momentos de companheirismo em torno da palavra de Deus correspondiente. e o seu programa correspondente a este tempo final. Tenemos dos videos, dos documentales de la Embajada Mundial. Nós temos dois vídeos, dois documentários da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. En el Capitolio de Um deles no Capitólio do Texas, una actividad que se llevó numa atividade realizada ali, segundo, e o segundo documentário Costa Rica, em Costa Rica, durante la conmemoración durante a comemoração do Dia Internacional do Holocausto interamericana. na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos a estar sentados Vamos permanecer sentados ver para vermos esses dois documentários de actividades das atividades que la Embajada que Mundial de Activistas por la a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz realizou en el Capitolio de Texas. no Capitólio do Texas, Bien, la otra, e a outra atividade la Corte na Corte Internacional de Direitos Humanos de Derechos en Humanos en Costa Rica. Costa Rica. Bajo el tema La libertad, la vida y el legado de los supervivientes del Holocausto, las Naciones Unidas conmemoró el Día Internacional del Holocausto y en este marco, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, el 26 de enero en el Capitolio de la ciudad de Austin, Texas, presentó oficialmente su proyecto Huellas para no olvidar. El senador Eddie Lucio Jr. encabezó la mesa del Presidium, donde se contó con la presencia del sobreviviente del Holocausto, el señor Leon Orn. El presidente ejecutivo de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, Dr. William Soto, el representante Eddie Lucio III, el subsecretario de Estado, Kobe Shorter, y la directora del Museo Histórico de Brownsville, Maribel Guerrero. Durante el acto fue presentada la resolución donde el Senado reconoce la importancia del proyecto Huellas para no olvidar, así como del trabajo de su idealizador, el Dr. William Soto. Huellas para no olvidar está bajo el liderazgo del reconocido activista mundial por la paz, el Dr. William Soto Santiago, quien es implacable en la búsqueda de una sociedad mejor.
Gracias por honrar el Capitolio de Texas con esta exposición itinerante. Resolución del Senado 49 dice lo siguiente. El Senado del Estado de Texas se complace en dar la bienvenida al Dr. William Soto Santiago y el señor Leon Orr a la capital del Estado. Considerando que Huellas para no olvidar es una iniciativa dedicada a preservar el testimonio de los sobrevivientes del Holocausto, como una manera de prevenir la repetición de uno de los capítulos más horribles en la historia del mundo. El testimonio del sobreviviente del Holocausto, Leon Orr, y la presentación de la primera placa conmemorativa de Huellas para no olvidar. Y extiendo a todos los participantes los mejores deseos para una ceremonia memorable en el Capitolio. Y además se resuelve que se preparará una copia de esta resolución para honrar este evento especial. Exponer en el Capitolio del Estado de Texas la placa con las huellas del superviviente señor Leon Horn es muy representativo, porque con este acto y esta placa y con nuestra presencia honramos la valentía, la esperanza y la perseverancia como legados para la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo, por continuar compartiendo el mensaje de la obra que falta por hacer para promover la tolerancia, justicia y paz en nuestro mundo. Si alguien dudó de alguna manera de la importancia de lo que estamos haciendo aquí hoy día, lo único que debió hacer fue escuchar la historia del señor Orr, que realmente pone las cosas en perspectiva. Recuerdos cargados de emociones fueron compartidos en el testimonio del sobreviviente Leon Orr, quien contó algunos pasajes que marcaron su vida, como una evidencia histórica de que el Holocausto sí aconteció, dejando lecciones universales para el mundo. Nosotros descendimos de los vagones y marchamos hacia el ángel de la muerte, Joseph Mengele, que con un movimiento de su mano envió gente a la derecha o a la izquierda. Me ordenaron ir a la izquierda, yo fui a la derecha. Ordenaron a mi padre ir a la izquierda y nunca lo volví a ver. Los que fueron a la derecha se les dijo que se desnudasen y fuéramos a las duchas. Agua tibia cayó sobre nosotros, una verdadera ducha. Después nos dejaron afuera desnudos en el frío helado durante unos 45 minutos, hasta que nos enviaron a los cuarteles. Luego empecé mi peregrinaje a través de los campos de Birkenau, donde me dieron un tatuaje con el número 16, 12, 17. Yo fui testigo de la persecución del pueblo judío y quiero que ustedes, ilustres invitados, sean testigos de mi testimonio y decirles que le digan a sus amigos y familiares lo que han presenciado y escuchado hoy. Quiero agradecerles por estar aquí. Con esta encomienda para los asistentes, Leon Orr concluyó su participación. La placa con sus huellas palmares y la de su familia fue expuesta en el Capitolio. El evento se efectuó en la rotonda principal de dicho recinto legislativo, en donde acudieron senadores, representantes diplomáticos, dignatarios y miembros de la comunidad judía de estados como Florida y California, además de ciudades como Nueva York, Houston, Dallas, San Antonio, Austin, Brownsville y Harlingen. También asistieron miembros de la directiva del Consejo de Proyectos, coordinadores y activistas de la EMAT. Al finalizar el acto, todos los asistentes participaron de un recorrido por la galería fotográfica. El Holocausto, paradigma del genocidio.
personas dicen que si hubieran vivido en la época del Holocausto, se habrían pronunciado o se habrían solidarizado con las víctimas. Sin embargo, si hoy usted es un espectador de la violencia que vive el mundo, allá en el pasado también lo habría sido. Si hoy usted es proactivo, allá también lo habría sido. Por eso, la pregunta obligada ante la irracionalidad, discriminación y violencia extrema que evidencian los diarios es: ¿usted qué está haciendo? Con esta reflexión, el doctor William Soto se dirigió a las autoridades políticas, judiciales y diplomáticas presentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reunidos el 12 de febrero en la Sala de Sesiones de la Corte para recordar y conmemorar el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. La Corte Interamericana es uno de los 3 tribunales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. El juez de la Corte Interamericana, Juan Manuel Ventura Robles, dio la bienvenida a los invitados especiales, destacando el compromiso de esta institución con el respeto por la vida y la dignidad del ser humano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos rinde tributo a la verdad procesal y al derecho correlativo a la memoria. A la verdad procesal como el esclarecimiento de lo sucedido y presupuesto para administrar justicia, y a la memoria participando en los actos conmemorativos de la barbarie genocida como el que hoy nos convoca. En asocio con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y en acatamiento de las directrices trazadas por la Organización de las Naciones Unidas, honrar la memoria de las víctimas del Holocausto o la Shoah. Por su parte, el doctor William Soto también expresó su preocupación por el desarrollo de conflictos actuales en el mundo que denotan similitudes con etapas previas a la comisión del Holocausto. En la época de perpetración del Holocausto, los judíos fueron marcados con una estrella de David para esa época, signo de discriminación y de muerte. Hoy los extremistas en Siria e Irak están marcando los hogares de los cristianos con la letra N o letra Nun del alfabeto árabe, letra inicial del término despectivo nazareno, lo cual traduce una sentencia de muerte si no huyen o se convierten al Islam. ¿No es este un genocidio contra los cristianos y contra los miembros de otras religiones en pleno siglo XX, ante la pasividad del mundo? La presencia del viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, licenciado Eduardo Trejos Laggi, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Manuel Arroyo, el presidente de la Sala Constitucional, doctor Gilbert Armijo Sancho, entre otras personalidades, y la sociedad civil, demostraron una vez más el firme compromiso por la paz y la defensa de los derechos fundamentales que tienen las autoridades costarricenses. El superviviente del Holocausto, señor Salomón Faschler, a través de su testimonio, honró la memoria de las víctimas del genocidio perpetrado por el régimen nazi. Yo era el más pequeño de la familia y llegó un momento en que en mi casa se hacían reuniones y se estaba hablando de lo que estaba pasando en otras ciudades. Hablaban de que los alemanes estaban matando a los judíos y enviándolos a campos de concentración. Como siempre hay escépticos, pero un buen día, en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, aparecieron los buses, camiones con altoparlantes y que todo el mundo tenía que ir a la plaza. El que no, lo iban a fusilar, y así era.
El que no iba lo fusilaban. Era realmente, parecía el fin del mundo. El delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Colombia, doctor Camilo Montoya Reyes, invitado para formar parte de este acto, manifestó durante su participación que hay muchas razones por las cuales el Holocausto debe enseñarse y debe ser de interés para el mundo entero. La razón por la que el Holocausto ha de interesarle a la humanidad entera es, además de que se trata del paradigma del acto genocida, le interesa al mundo entero, entre otras razones, por tratarse de uno de los crímenes internacionales con mayor lesividad. La dañosidad del Holocausto se deriva, entre otras razones, del considerable número de víctimas y del hecho de haber sido asumido el exterminio del pueblo judío como una política de Estado. El doctor José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Costa Rica, exhortó a los presentes a estar alertas frente a cualquier acto de discriminación o abuso de poder que se pueda ver o detectar en la actualidad. Tenemos que estar alertas en nuestros días sobre cualquier iniciativa de ley que promueva la discriminación, la concepción de enemigo a todo el que es diferente a las mayorías, alertas frente a las estrategias de castigos penales irracionales o desproporcionados, alertas ante la instalación o reinstalación de la pena de muerte o los flagrantes violaciones al debido proceso. En este recinto fueron expuestas las placas de los supervivientes del Holocausto, Salomón Faschler y Frida Goldberg. Los participantes fueron guiados por una galería fotográfica que demuestra, a través de imágenes, el por qué el Holocausto es considerado el paradigma del acto genocida y como tal debe ser recordado y enseñado a las presentes y futuras generaciones. Vemos os trabalhos da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz que foram realizados no Capitólio do Estado do Texas e também na Corte Interamericana de Direitos Humanos em Costa Rica. É importante para vocês verem os trabalhos que a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz está fazendo, uma vez que todos os ativistas pela paz têm uma parte em todos os trabalhos que nós realizamos, de modo que nós podemos ver que vamos muito bem nesses trabalhos da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. Agora vamos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20, onde nos diz da seguinte maneira: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés.
Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nos abra as Escrituras, a mente e o coração, para entendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus ressuscitado, como disse a Escritura. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Queiram assentar-se, tenham a gentileza. Vimos que a ressurreição de Cristo estava profetizada e já estava mostrada na festa hebraica da Páscoa e, sobretudo, no molho movido que representava Cristo ressuscitado. Assim também o sacrifício de Cristo que foi realizado na cruz do Calvário é a nossa Páscoa, como nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, onde nos diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então vejam como nessas festas judaicas ou hebraicas, estas profecias que se realizariam, cada uma delas em seu devido tempo, como a Páscoa que foi realizada lá no Egito, quando Deus ordenou ao povo, através do profeta Moisés, ordenando que cada pai de família tomasse um cordeiro de 1 ano e sem defeito, o mantivesse por 4 dias, examinando-o desde o dia 10 até o dia 14 do mês de Abib, e vemos que esse cordeiro pascual seria sacrificado para a preservação da vida dos primogênitos hebreus lá no Egito. Essa era a única forma de se evitar a morte sobre os primogênitos hebreus. E só Israel tinha essa revelação divina de como evitar a morte dos primogênitos. Era para a preservação da vida dos primogênitos hebreus. Em cada família poderia haver 1 ou 2 primogênitos, porque o pai de família poderia ser um primogênito, e logo seu filho maior, que era outro primogênito, então seriam 2 na casa. E em alguns casos, 1 só na família. Porém, a preservação da vida deles dependia desse sacrifício do Cordeiro Pascual, que o seu sangue fosse aplicado sobre os batentes da porta da casa dessa família, e logo o cordeiro fosse assado no fogo, fosse assado com fogo, e dentro do seu lar, sendo comido na noite da Páscoa. Essa era a forma de Deus. Talvez qualquer outra pessoa poderia pensar de outra forma, porém, era importante fazer as coisas de acordo a como Deus
revelou ao profeta Moisés. É porque esse Cordeiro Pascual era tipo e modelo de Cristo que morreria na cruz do Calvário para a preservação da vida de todos os primogênitos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, nos fala a respeito dos primogênitos, e ele disse que eles estão escritos no céu. E vamos ler isso diretamente para termos um quadro claro. De quem são os primogênitos pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário? Para a sua preservação de vida. Capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. E isto sucedeu quando Moisés estava no Monte Horebe, ou no Monte Sinai. E disse, vamos ler a partir do versículo 18 em diante, que diz. Pouco antes dice el verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo e a escuridão, e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado por um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas vós chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Onde estão escritos os primogênitos de Deus? No livro da vida do Cordeiro no céu. Por eles foi que Cristo morreu para a preservação de sua vida, ou seja, para que possam viver eternamente todos esses filhos e filhas de Deus que são os primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Esses seriam os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a congregação dos primogênitos de Deus, os filhos e filhas de Deus, e vem por meio da união de Cristo com a sua igreja. A sua igreja nasceu no dia de Pentecostes. Portanto, sua igreja é a segunda Eva, Cristo é o segundo Adão, para terem filhos e filhas de Deus. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, se reproduz em filhos e filhas de Deus através da sua igreja, que é a sua igreja, filha de Deus, e que é a esposa e noiva, ou a noiva e esposa de Cristo, o Salvador. Ser um membro do corpo místico de Cristo, ser parte do corpo místico de Cristo, isso significa que a pessoa é uma filha ou um filho de Deus, escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, e pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário, como o Cordeiro Pascual, para a preservação de suas vidas, para que pudessem viver eternamente, porque eles vêm da eternidade. Cristo lhes dá continuidade nesta vida eterna, lhes concedendo vida eterna por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Assim, o mediador do novo pacto não é um sumo sacerdote da ordem de Arão,
é o sumo sacerdote do templo celestial, é o sumo sacerdote Melquisedeque, porque Jesus Cristo é Melquisedeque. Ele é o sacerdote do templo celestial que com seu sangue intercede por nós e com seu sangue nos mantém limpos de todo pecado. Ele está entre Deus e o ser humano, entre Deus e seus filhos, fazendo intercessão. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, a ressurreição de Cristo, lá do sepulcro, é a vitória de Cristo. E ele, lá no inferno, tirou as chaves da morte e do inferno do diabo. Depois passou pelo paraíso. E na ressurreição, ele trouxe com ele os santos do Antigo Testamento, os quais apareceram para muitos na cidade de Jerusalém, depois da ressurreição de Cristo. Isso está em São Mateus, no capítulo 27. Do versículo 50 em diante, onde diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam, e os sepulcros se abriram. E muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, que com o terremoto, os sepulcros se abriram, e o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, no dia da crucificação de Cristo. E no domingo pela manhã, bem cedinho, Cristo saiu com todos estes santos do Antigo Testamento para a cidade. E eles apareceram a muitos na cidade, depois da ressurreição de Cristo. Quer dizer que foi um dia de vitória para Cristo e para os santos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. E é uma grande bênção para os santos do Novo Testamento, os santos do Novo Pacto que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo desde o dia de Pentecostes até hoje. Então vejam como esta festa da Páscoa e do molho movido representavam Cristo morrendo como o Cordeiro Pascual e Cristo ressuscitando como o molho movido, que era apresentado diante de Deus no domingo da ressurreição. Por isso comemoramos o dia da ressurreição de Cristo, dando a conhecer o que sucedeu neste domingo, neste dia de ressurreição. A vitória de Cristo é a nossa vitória. E se Cristo não ressuscitasse, vejam o que disse São Paulo, aqui mesmo, capítulo 15, verso 17 en adelante dice, no capítulo 15, 16 en adelante, a partir do versículo un poco antes, verso 13 dice, 12 em diante. y que estaban hablando en esos días de San Pablo, que no había resurrección. Porque nesses dias de São Paulo estavam falando que não havia ressurreição. E ele disse: Pero si se predica Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos
Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns dizem dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois nós testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Assim, Cristo ressuscitou dos mortos. Primícia dos que dormiram, ele foi feito. Ou seja, o primeiro dos mortos ressuscitou para a vida eterna. Porque houve outras ressurreições. O próprio Lázaro foi ressuscitado por Cristo. Mas não foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. Houve outros que foram ressuscitados no tempo do profeta Elias. Porém, não foram ressuscitados para a vida eterna, senão para a vida temporária. Mas o primeiro que ressuscitou para a vida eterna foi o nosso amado Salvador Jesus Cristo. E depois se contavam 7 semanas, que totalizam 49 dias. E logo no dia seguinte, no dia 50, é dia de Pentecostes. Por isso é que, mesmo que Cristo soubesse quando ele enviaria o Espírito Santo, ele não quis dizer isso. 50 dias depois do dia da minha ressurreição, o Espírito Santo virá. Isso porque alguns que têm o costume de se saberem o dia, deixariam tudo para esse mesmo dia e ainda chegariam tarde. Não sabem que tem que se tomar um tempo para estar tranquilo e ter esses momentos de preparação. Se alguém chega no culto todo agitado e o ministro já estiver pregando, chegou tarde. Não assimilará toda a mensagem como aqueles que estiveram com tempo meditando, orando, depois louvando a Deus, orando a Deus, cantando, porque o cântico devocional é parte do culto de adoração a Deus. Quer dizer, primeiro tem que se entrar em comunhão com Cristo antes da pregação. E se entra nessa etapa, quando a pessoa chega, se tranquiliza, ora ali no lugar do culto, ao chegar, ao sentar-se, depois estará em todo o devocional, cantando e louvando a Deus, também ouvindo os hinos especiais, os cânticos especiais, estará acompanhando a oração ou as orações que os ministros fazem. E depois, a pregação. É muito importante a ordem do culto para se estar em comunhão com Cristo todas as vezes que vimos ao culto. E depois, se houver culto durante a semana também. Bem como na nossa vida diária estarmos em comunhão com Cristo, com a nossa mente e coração colocados em Jesus Cristo, nosso Salvador. Sempre pensando e esperando
a nossa transformação. Esperando a ressurreição dos nossos seres queridos, dos nossos irmãos, sejam familiares ou não, do nosso tempo, juntamente com os familiares pertencentes ao corpo místico de Cristo, que partiram em outros tempos. Eles são a nossa família, são os nossos irmãos que têm a promessa de uma ressurreição em corpos eternos, jovens, imortais, glorificados, como o corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. Quando estivermos com Ele na ceia das bodas do Cordeiro, não veremos a um ancião, senão um jovem que estará aparentando de 18 a 21 anos de idade. E esse será o nosso amado Senhor Jesus Cristo ali. Recordem que quando Cristo ressuscitou, nem os seus próprios discípulos o reconheceram. Maria Madalena até o confundiu com o jardineiro do cemitério. E outras pessoas que o viram não creram que fosse ele. Algo havia passado, porque a ressurreição é num corpo glorificado e jovem para toda a eternidade. Jesus Cristo está tão jovem como quando subiu ao céu, e assim também nós estaremos. Nós que estamos esperando a nossa transformação. A promessa é de que haverá um grupo de crentes em Cristo que permanecerá vivo até a sua vinda e até a sua transformação. Esse grupo estará em uma idade perfeita, a idade de pedra angular, a idade de ouro, a idade do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E esse grupo estará numa era perfeita, na era da pedra angular, na era de ouro, na era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses são aqueles que herdarão essa promessa da vinda do Senhor com seus anjos, a transformação dos seus corpos em corpos glorificados. Embora alguns partirão antes, mas voltarão à nossa era. E não regressarão em outra era, porque as outras eras já se passaram. Regressarão na nossa era para estarem conosco. Os reconheceremos quando os vejamos, então seremos transformados. E será muito bonito para aqueles que tenham familiares que estejam ou que foram anciãos e já morreram. E quando lhes apareça e diga, como está? E lhes chamem pelo seu nome. E como me conhece? Como está, filho? Como está minha neta ou meu neto? Talvez, se não estiverem atentos de que eles ressuscitarão em corpos glorificados e jovens, dirão, como me dizes neta ou neto, filho ou filha, se eu me vejo mais velho do que você? Então lhe dirão, isto é o que se esteve pregando, que nós voltaríamos jovens, em corpos glorificados, semelhante ao corpo glorificado de Cristo nosso Salvador. E então, nós também seremos transformados. Cristo sendo ressuscitado e apresentado ao Padre, apresentados ao Padre. Cristo sendo ressuscitado e eles sendo apresentados ao Pai, estava tipificado, representado no molho movido. O molho movido que o sacerdote apresentava ante Deus. O sumo sacerdote, lá no tempo em que se efetuava esta festa em cada ano.
capítulo 23. E aqui no livro de Levítico, no capítulo 23, capítulo 23 de Levítico, capítulo 23, verso 12 dice en adelante: a partir do versículo y el día que ofrezcáis la gavilla, a partir do versículo 9 em diante nos en diz: adelante, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: quando hayáis entrado E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. una gavilla es un manojo de espigas con fruto, Um molho era um feixe de espigas com fruto, y es de los primeros frutos. e é dos primeiros frutos que amadurecem. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. el día siguiente. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. El día de reposo, el día E o dia seguinte, ao dia de repouso, ao dia do sábado, é o domingo. Domingo pela manhã, ante la presencia de Dios. esse molho foi movido ante a presença de Deus. Ou seja, Cristo foi apresentado diante de Deus. Por eso fue que Foi por isso San Juan, cuando le aparece que quando a María ele apareceu para Maria Madalena, le dice: no me toques. ele lhe disse: não me toques, porque ainda não subi Después que ya ao Pai. subió y volvió Mas depois que ele subiu e voltou, então a sus pies, tocaram seus pés e o adoraram. y el día que ofrezcáis la E gavilla, no dia em que moverdes o molho, cordero un año, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. su ofrenda será E a sua oferta flor de harina, de alimento será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, cuarta parte de 1/4 de hin. no comeréis E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. de vuestro Dios. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Desde el día que sigue Depois, para al día de reposo, vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, reposo sea desde el domingo ou seja, en que resucitó Cristo, desde desde el domingo en que es presentada esa gavilla, o dia em que se segue ao dia de repouso, ou seja, desde o domingo em que Cristo ressuscitou, desde esse domingo em que la gavilla de la ofrenda mecida, esse molho é movido, semanas cumplidas serán. disse: 7 semanas son 49 días. depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Entonces ofreceréis 7 semanas são 49 dias. transcurren 49 años, Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. y después el día 50 que le sigue al día 49 es el día de Pentecostés, porque Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Pentecostés, o sea que Cristo Transcorreram 49 fue el que las dio, porque es el ángel del pacto, dias
desde o dia em que o molho foi movido, isto é, no domingo, e depois o dia 50 em que se seguiu ao dia 49, que foi o dia de Pentecostes, porque Pentecostes é 50, ou 50 é Pentecostes. Isso quer dizer que Cristo, conhecendo as Escrituras, se Ele próprio foi quem as deu, porque Ele é o anjo do pacto, Ele sabia quando ressuscitaria. Ele sabia quando tinha que ser crucificado como o Cordeiro de Deus. Quando ressuscitaria dentre os mortos no terceiro dia e quando seria o derramamento do seu Espírito Santo sobre todos os crentes, sobre todos os seguidores dele, que estariam esperando esse momento glorioso. Por isso, ele mandou-os que ficassem em Jerusalém, até que fossem revestidos do poder do alto, até que o Espírito Santo viesse para produzir neles o novo nascimento. Então, os enviaria para pregar o Evangelho a toda criatura em todo lugar, começando desde Jerusalém. O começo da pregação do Evangelho de Cristo, depois de ressuscitado, foi no dia de Pentecostes, lá no aposento alto. Receberam o Espírito Santo e dali desceram e anunciaram ao povo o que estava sucedendo. Anunciaram a ressurreição de Cristo, a salvação e a vida eterna através de Cristo. E quando aquelas pessoas que estavam ali perguntaram: Senhores, irmãos, o que faremos? São Pedro, cheio do Espírito, disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão longe e para todos que estão perto, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Livro dos Atos, capítulo 2, do versículo 31 ao 47. E quase 3.000 pessoas receberam Cristo e foram batizadas, e naquele dia se acrescentaram quase 3.000 pessoas. A pregação do Evangelho começou com um grande avivamento, com milhares vindo aos pés de Cristo, arrependidos dos seus pecados, sendo batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo batizando-os com Espírito Santo e fogo e produzindo um novo nascimento neles. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo terminará seu trabalho na terra sob um tremendo avivamento, um despertamento espiritual prometido para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Cristo se manifestará e trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação dos que vivemos. Assim, Jesus ressuscitado abriu a porta do céu. Ele abriu a porta, trazendo salvação e vida eterna para todas as pessoas que o receberiam como o único e suficiente Salvador. Cristo é o molho movido. Ele é a primícia da ressurreição. Depois veio o chamado para o dia de Pentecostes, para receber o Espírito Santo. Tudo isso depois se converterá no tipo e modelo do que Deus fará na sua igreja. A sua igreja depois estaria passando por 7 etapas, que são as 7 eras da igreja entre os gentios, etapas representadas nas 7 semanas de anos, ou 7 semanas de dias, os quais correspondem a 49 dias, e em seguida, o dia do Pentecostes. Ainda se está vivendo na etapa de Pentecostes, que caiu lá em Jerusalém, no dia 50, desde a ressurreição de Cristo até esse dia. No dia 50, o Espírito Santo veio e ele tem permanecido com a sua igreja todo o tempo. Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20.
E em São Mateus capítulo 18, versículo 20, ele disse: e onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Portanto, Cristo está no meio da sua igreja, desde o dia de Pentecostes, em Espírito Santo, porque foi isso que ele prometeu. Portanto, quando o anjo do Senhor aparecia para São Pedro, para São Paulo, então diziam que o anjo lhe falou, ou que o anjo libertou. Em outros lugares podiam dizer: o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo me libertou, porque o anjo do pacto, Cristo, é o Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. O anjo do pacto é o Espírito Santo, o qual chama e ajunta e sela os escolhidos no último dia. Os sela com o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. Chamará e ajuntará 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Os selará. E isso será no final do programa divino com a sua igreja. De modo que eles estão esperando por nós, para que se complete o grupo da igreja e eles possam entrar no programa divino, quando Deus enviará os seus anjos com a grande voz de trombeta e ajuntará os seus escolhidos desde uma extremidade do céu até a outra. São Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Esses anjos são as 2 oliveiras do capítulo 4 de Zacarias, versículos 11 ao 14, e também do Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao 14. Essas 2 oliveiras são os 2 candeeiros ou candelabros que estão diante de Deus de toda a terra, diante do Deus de toda a terra. São os ministérios de Moisés e Elias, os quais seriam manifestados novamente na terra. E sob esses ministérios é que Israel será chamado e ajuntado neste tempo final. Os ministérios de Moisés e Elias, Elias e Moisés, ou Moisés e Elias. Moisés foi quem deu a lei, um mensageiro dispensacional. E o Messias foi um profeta como Moisés, um profeta maior. O profeta da dispensação da graça é um profeta como Moisés, o profeta da 5ª dispensação, da dispensação da lei. E para o último dia, a vinda do Senhor se cumprirá novamente na segunda parte da vinda do Senhor, como juiz, porque ele já esteve durante toda a dispensação da graça como sumo sacerdote, chamando e juntando os escolhidos que formariam a sua igreja. Então, na sua segunda vinda, será como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis, senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, para reclamar tudo que ele redimiu com o seu sangue a cada um de nós que vivemos e aos que partiram nas eras passadas. De modo que esse recolhimento, esse chamado, será neste tempo final, quando já 7 eras da igreja tenham transcorrido e a igreja estará se reunindo na era de ouro, na era da pedra angular, para receber a fé para ser transformada e levada com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estejamos preparados, porque não sabemos quando entrará o último escolhido, ou se já estão todos os escolhidos no corpo místico de Cristo, mas porém lhes falte estar preparados para a transformação. A fé para a transformação e rapto virá como está prometido. A fé para o rapto virá por intermédio da voz do anjo forte que desce do céu, no capítulo 10 do Apocalipse, no versículo 1 ao 11. Essa é a vinda de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo vindo à sua igreja no último dia, clamando como ruge um leão, clamando como um leão quando ruge,
já não como um cordeiro, mas como um leão, para realizar sua obra de reclamação, transformar os vivos, em seguida de ressuscitar os mortos crentes em Cristo. Cristo clamando como leão e 7 trovões emitindo suas vozes, esta é a voz de Cristo falando à sua igreja consecutivamente, dando-lhe a revelação do 7º selo, lhe dando a revelação da segunda vinda com seus anjos. Isso foi mostrado lá no Monte da Transfiguração, quando Cristo lhes disse que alguns que estavam ali não veriam a morte até que vissem o Filho do Homem vindo no seu reino. E logo os levou à parte num alto monte, lá no Monte da Transfiguração, se transfigurou diante deles, lhes mostrando com antecipação o que será a sua vinda, o que será a vinda do Filho do Homem com seus anjos, ou seja, que ali estarão Moisés, Elias e Jesus. Isso foi o que mostrou lá no Monte da Transfiguração, a ordem da sua segunda vinda. Esse é o mistério que será aberto para os crentes, que serão transformados no último dia, e lhes dará fé para serem transformados e irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porém, essa revelação virá no cumprimento da visão de uma grande tenda catedral que foi mostrada para o reverendo William Branham, onde a terceira etapa será manifestada. A terceira etapa trará essa manifestação de Cristo, nos revelando o mistério da sua vinda. E isso nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como a revelação da primeira vinda de Cristo, sendo revelada por meio da pregação do Evangelho, nos dá a fé para recebermos salvação e vida eterna, assim também nos dá fé para sermos transformados, essa revelação da segunda vinda de Cristo, a qual será dada a conhecer e revelada pela voz do anjo forte que desce do céu, por Cristo o anjo forte, pelo Espírito Santo nos falando e nos revelando essas coisas, no cumprimento da visão da tenda, quando a terceira etapa estará sendo manifestada. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo começou num aposento alto e terminará numa grande tenda catedral, tão simples assim. A trajetória da igreja começou no dia de Pentecostes e terminará no ano de Pentecostes, o que refletiu o ano de Pentecostes. O ano de Pentecostes reflete a era da pedra angular. Esse é o aposento alto da igreja do Senhor Jesus Cristo, tão simples assim. Portanto, estejamos preparados, porque algo se passará muito em breve no programa divino. Estejam dentro do corpo místico de Cristo. Estejamos nos preparando para o que vem da parte de Deus. Uma grande bênção da parte de Deus, que nos dará fé para sermos transformados, raptados com Cristo para irmos à ceia das bodas do Cordeiro, para desfrutarmos lá, na presença de Deus, todos os dias da nossa vida. A festa da ceia das bodas do Cordeiro durará 3 anos e meio, quando Cristo e sua igreja serão revestidos como reis e depois virão, após a grande tribulação, para governarem sobre o planeta Terra. E assim será estabelecido o reino de Deus, fisicamente aqui na Terra. E isso será o começo do milênio. E ali estaremos com Cristo como reis, sacerdotes e juízes, governando com Ele esse reino divino. Eu estarei ali. E quem mais? Cada um de vocês também.
E se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo o pecado com seu sangue, te batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. Para isso, você pode chegar até aqui na frente e estaremos orando por você. Vocês que estão em outras nações e outras cidades, em outras igrejas, que ainda não receberam Cristo, também podem recebê-lo nesta ocasião, para que Cristo lhes receba no seu reino e assim os cele no seu reino. A vida é o mais importante para o ser humano, porque sem a vida, nada tem valor. A vida eterna é o mais importante. Ter vida temporária é uma bênção, porque ela nos dá a oportunidade de fazermos contato com Cristo para que Ele nos dê a vida eterna. A vida temporária nós a herdamos de Adão e Eva, e a vida eterna a herdamos de Cristo. Na união de Cristo com a sua igreja, Ele se reproduz em muitos filhos e filhas de Deus. E são milhões de filhos de Deus. São milhões daqueles que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, incluindo aqueles das eras passadas. E correspondeu a nós o melhor tempo de todos. O tempo para a vinda do Senhor, para a ressurreição dos mortos em Cristo e para a nossa transformação dos que vivemos. Jesus ressuscitado, como a Escritura disse, e como a Escritura disse que será neste tempo, assim também terá de ser, porque a obra de Deus é cumprir o que Ele prometeu para o seu povo, para a sua igreja. Deus tem muitas pessoas aqui nesta cidade de Cali. De todas as cidades cercanas e de todas as cidades e pueblos de Colômbia. E Ele os está chamando em este tempo final. E de todas as cidades vizinhas, de todas as cidades e povos da Colômbia, Deus está chamando-as neste tempo final. Deus também tem muita gente na República Mexicana, em toda a América Central, no Caribe, em Porto Rico, na América do Sul. Está chamando-as neste tempo final. Também tem filhos na América do Norte, tem filhos na Europa, tem filhos na Índia, tem filhos na África, tem filhos no Canadá, tem filhos em todos os países. E está chamando-os neste tempo final. Porque Ele está chamando o trigo, está juntando o trigo neste tempo final. Porque assim está escrito e assim tem de suceder. Tem que se realizar neste tempo final a colheita, o recolhimento de todos os escolhidos representados no trigo da parábola de São Mateus, capítulo 13, versículos 30 ao 43. Por isso, Ele enviará os seus anjos para chamar e juntar os seus escolhidos. Recordem que Deus envia espíritos ministradores, anjos, aos herdeiros de salvação. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. E disse: o anjo do Senhor acampa em torno daqueles que o temem e os defende. Quer dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem exércitos celestiais enviados por Deus para protegê-la em todos os tempos, em todas as suas etapas e em todas as suas eras. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo aqui nesta ocasião, para que Cristo lhes receba no seu reino.
As crianças de 10 anos em diante também podem chegar aos pés de Cristo, nosso Salvador. Lembrem-se do que Cristo disse: deixai que as crianças venham a mim e não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Com nosso rosto inclinado e olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, eu venho a Ti com todas essas pessoas que estão aceitando Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e que lhes dês a vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repita comigo esta oração que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Creio em Ti de todo o coração. Reconheço que eu sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo em seguida que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo, Senhor, torne uma realidade na minha vida a salvação que Tu ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 16. Por isso vocês me dirão: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. E quando podem nos batizar? No dia de Pentecostes, todos aqueles que creram foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme as palavras de Pedro, e todos foram acrescentados na igreja, quase 3.000 pessoas. E assim sucedia cada vez que Pedro e os demais apóstolos pregavam. Quando as pessoas criam, a fé de Cristo nascia em suas almas, no coração dessas pessoas. Elas criam, aceitavam Cristo como Salvador, eram batizadas na água no mesmo dia, quando era possível. E se não houvesse água, logo buscavam água ou um lugar para que fossem batizados. Porque o mandado, esse mandato é com urgência. Ide pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. Até as crianças podem entender isso. Portanto, vocês também podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no glorioso reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando um dia de ressurreição, repleto das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês o reverendo Maurício Vivas, para que ele lhes mostre como devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês.
Dios le bendiga. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.